Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o MBL, sabe, não tem limite, né? Da cara de pau deles, a hipocrisia deles, né? Eu vou explicar o que está acontecendo para vocês aqui. O Haddad, ministro da Economia, ontem, ele liberou para a imprensa a lista de empresas que têm isenções fiscais, ou empresas que têm desoneração de folha de pagamento. Que ele mostrou que o Brasil perde tanto deixando de arrecadar com alguns setores da sociedade, inclusive a própria imprensa, né? O Haddad falou na cara deles, ó, vocês têm desoneração de folha. Então só, por exemplo, a Rede Globo, ela deixa de pagar por ano 117 milhões de imposto para a União. Aí depois, quando fala em corte de gastos, sempre tem que cair sobre os mais pobres, né? BPC, Bolsa Família, essas coisas. Sendo que tem empresas aí gigantescas que faturam milhões e não pagam imposto de renda. Tem esses benefícios dados pelos governos. Principalmente pelo governo anterior, né? Desoneração de folha ou isenção fiscal. O pessoal não precisa pagar nada. Então, pessoal, ele divulgou a lista dessas empresas que não pagam imposto, que tem essa isenção. E uma dessas isenções para algumas empresas é chamado PERSE. PERSE foi um programa emergencial criado pós-pandemia para ajudar a socorrer setores de eventos, bares e restaurantes. Porque como esses setores tiveram que fechar durante a pandemia, eles não podiam atender clientes. Porque teve o Fique em Casa, o presidente idiota não queria comprar vacina, que prolongou o Fique em Casa, né? Então elas perderam dinheiro. Então o que o governo fez? Ele criou uma medida provisória, não foi nem o governo, foi um deputado, mas o governo sancionou, uma medida que isentava de imposto alguma dessas empresas, chamado PERSE, ou seja, é um programa emergencial para setores de eventos. Então essas empresas ficaram imunes de pagar imposto de renda por causa da pandemia. Só que aí chegou o ano passado, 2023, que é o ano que o Lula ganhou as eleições, já não tinha mais pandemia, desde 2022 já não tinha mais pandemia, os comércios já tinham se recuperado, nem todos, né, mas a maioria conseguiu se recuperar, a economia voltou a funcionar normal. Aí o que o governo fez? Vamos acabar com esse PERSE. Aí o Haddad mandou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei para acabar com esse PERSE. Vamos acabar com esse PERSE porque não tem mais necessidade, e o governo está perdendo com isenção fiscal. O que aconteceu? Foi uma verdadeira guerra. A imprensa metendo pau no Haddad, falando que o programa era bom, tinha que continuar, que não sei o quê. A mesma imprensa que cobra corte de gastos. Mas é porque a imprensa é beneficiada com isso, né? Eles são isentos de imposto desde a época do Bolsonaro, então por isso que a imprensa foi contra isso. E agora, sabe quem foi mais contra isso? Foi os deputados de direita, principalmente o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri chegou a postar várias vezes no Twitter dele: ganhamos, derrotamos o governo federal, mais uma derrota para o governo, o PERSE vai continuar. Esse é o deputado Kim Kataguiri. Ele foi contra o fim da PERSE, tanto que o governo teve que fazer um acordo lá com os deputados para fazer um novo PERSE, né, para tentar pelo menos diminuir um pouco, porque do jeito que estava, o governo só ia perder dinheiro com arrecadação, né, com isenção fiscal. E o Kim Kataguiri comemorando isso. Eu acho até engraçado, né, pessoal, porque o Kim Kataguiri e o MBL, eles são contra a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela isenta de imposto, que é um programa de isenção fiscal, não é dinheiro público, tá? É isenção fiscal. Ela dá de 4 a 6% para pessoa física ou pessoa jurídica que quiser colaborar com um projeto cultural. Por exemplo, você que está vendo esse vídeo, se quiser colaborar com o projeto da Maria Bethânia, você dá 10 mil reais para Maria Bethânia, desses 10 mil reais que você deu, você vai bater 4% do seu imposto de renda. Só isso, uma coisa mínima. Agora, esse projeto PERSE, que a isenção é 100% de alguns setores, eles são a favor. Quer dizer, eles acham que o artista tem mamata só porque tem uma pequena isenção para quem colabora com o artista. Agora, e os eventos? Por que eles quiseram manter essa mamata deles não pagarem imposto? Essa isenção toda. Quer dizer, a Lei Rouanet não pode, que é de 4 a 6%. Agora o PERSE, que é até 100%, vamos manter, porque é uma derrota ao governo Lula. É assim que eles fazem política, né? A política do ódio ao PT é o Lula, né? Não importa o que o Lula faça. É o Lula que propôs, então vamos manter a mamata, porque é o governo Lula que está propondo. Só para fazer cortezinho, videozinho, postagem na internet para os seguidores dele, para dizer que estão fazendo um grande trabalho e estão lacrando. Estão lacrando o quê, pessoal? Um país tão desigual como o nosso, que já não tem mais nem de onde cortar imposto, ou cortar gastos, perdão, tem sempre que cortar do mais pobre nesse país, e eles são a favor de deixar essa mamata toda para grandes empresas. Quer dizer, então, Globo não precisa pagar imposto, SBT, Record, Rede TV, essas empresas que se beneficiam do programa PERSE, elas não precisam pagar imposto, imagina. Quem tem que pagar é o mais pobre, tem que ter corte no BPC, corte disso, corte daquilo, corte no Bolsa Família. Essa é a oposição pragmática, né, que o Kim prometeu que ia fazer. Aí nessa lista de empresas que o Haddad postou, saiu uma empresa que o Felipe Neto é sócio. Aí a Amanda Vettorazzo, que é da MBL, ela foi correndo postar no Twitter dela: olha, o Felipe Neto teve 14 milhões do nosso dinheiro, é do seu dinheiro, temos que investigar isso, que não sei o quê. Fora Felipe Neto,
que esse grupo de direita, eles são movidos pelo ódio, né? Quando aparece alguém que eles odeiam, como o Felipe Neto, eles parecem um enxame de abelhas, eles vão tudo em cima. Só que isso aí é mentira, pessoal. Primeiro, o Felipe Neto já postou no Twitter dele que ele só tem uma empresa que é dele, que é a Neto Lab, que é o laboratório do Felipe Neto, né? Uma empresa eu acho que é de produção cultural, produzir vídeo, essas coisas, etc. E a empresa dele não aceitou esse programa PERSE. Mesmo podendo, ele acabou pagando todos os impostos. Ele não quis. E essa outra empresa que aparece o nome dele, ele é um sócio minoritário. O que é um sócio minoritário? Alguém que ajudou a investir numa empresa, deu lá uma colaboração, se tornou sócio, mas não tem poder nenhum. Nem de decisão, nem financeiro, nem nada. Então, uma empresa ela pode ter vários sócios, mas quem decide é o sócio majoritário. Quem decide todas essas questões financeiras. Então, o Felipe Neto seria mais um colaborador só dessa empresa. Então, tecnicamente, ele não pegou nada. Até porque 14 milhões que eles estão falando, não foi o governo que deu 14 milhões para essa empresa. Essa empresa deixou de pagar o governo com renúncia fiscal. É bem mais do que a Lei Rouanet, vocês concordam comigo? E a empresa deixou de pagar. Aí agora eles transformaram o Felipe Neto num alvo, baseado numa mentira, sendo que, na verdade, quem foi contra o fim desse programa foram eles mesmos. A galerinha de direita e do MBL. O Haddad do passado falou, temos que acabar com o programa PERSE, isso é mamata. É dinheiro que o governo está perdendo. Não, porque não podemos, porque não sei o quê, porque é o Lula que é o presidente, é o PT, fora PT, fora PT. Aí agora eles estão achando ruim que essa empresa, que o Felipe Neto é um pequeno sócio, teve essa isenção. Ué, mas não foi eles mesmos que lutaram para manter a isenção? Não foi uma derrota do governo Lula? Eles mesmos lutaram por isso, pessoal, para manter essas empresas mamando na teta do governo. E agora vem com essa cara de pau postar que o Felipe Neto teria ganhado 14 milhões do governo. Ele não ganhou, pessoal. Goste você ou não do Felipe Neto. Eu nem conheço o Felipe Neto direito, sabe? Eu acho que eu só vi um vídeo dele a minha vida inteira aqui no YouTube, porque eu nunca gostei do canal dele. Mas ele não ganhou nada, pessoal. Foi uma empresa que ele é um sócio e essa empresa perdeu 14 milhões de isenção fiscal. Deixou de pagar imposto para o governo. Por quê? Porque eles mesmos, esses deputados, como a Amanda Vettorazzo, que é do MBL, eles mesmos não deixaram o Haddad acabar com esse programa. Por que não deixaram no passado o Haddad acabar com esse programa? O programa não é mamata? Eles não falam que querem o fim da mamata? Aí é os mesmos deputados do MBL, inclusive o Kim, que fica falando que o governo gasta demais e não faz corte. Eu digo, fazer corte aonde, Kim? Que nem eu já falei aqui num vídeo chamado Castas. No Brasil é difícil você fazer corte. Os militares ameaçam de golpe, os evangélicos ameaçam de impeachment, os políticos ameaçam de impeachment. Vai fazer corte aonde? Sendo que essas empresas grandes que poderiam estar pagando os seus impostos bonitinho para o governo, vocês mesmos deixaram elas continuarem com essa isenção. Na pandemia, tudo bem, era explicável, entendo perfeitamente. Os comércios ficaram fechados, as pessoas começaram a ter prejuízo. Beleza, na pandemia aceitava um programa desse, tanto que o programa era provisório. Agora já passou a pandemia, já faz tempo, pessoal. Vão manter até quando esse programa PERSE? Até 2050? E depois vem com a cara de pau ainda acusar o Felipe Neto, sendo que foi eles que manteram o programa. Teve até um idiota que comentou no meu post do Twitter que ele falou assim: ah, essa é a sua lógica? Então se o hospital estiver dando problema, vai se fechar o hospital? O que tem a ver um hospital que salva vidas, pessoal? Um hospital que está salvando vidas tem a ver com um programa que é mamata do governo. É mamata, isenção fiscal. Não dá, né, pessoal? E agora fica aí nessa cara de pau todo. Eles estão querendo convocar o Haddad lá de novo na Câmara, né, por causa disso daí. Convoquem. Eu quero ver o Kim Kataguiri interrogar o Haddad, para o Haddad acabar com ele, que nem ele fez da outra vez, que o Kim estava acusando o Haddad por ICMS, que é um imposto estadual. Não tem nada a ver com ele. Agora eu quero ver o Kim lá, o Haddad falar para ele: ué, Kim, quando eu propus acabar com esse programa, você não quis. Ainda postou nas suas redes sociais: derrotemos o governo. Ué, não quis por quê? Um programa que isenta de imposto alguns setores da sociedade. É justo, por exemplo, uma Rede Globo, que é grande, poderosa, não pagar imposto? Enquanto que o cara que tem uma farmáciazinha de esquina tem que pagar imposto? O cara que tem uma oficina mecânica tem que pagar imposto? O cara que tem uma borracharia tem que pagar imposto? Mas a poderosa Globo não, ela tem desoneração de folha, que foi um benefício do governo Bolsonaro. Pessoal, será que é por isso que a imprensa tem dado tanto espaço para o Bolsonaro e atacado o Lula? Será que é porque eles querem o Bolsonaro de volta para ter esses benefícios perpétuos? Fica aí a reflexão. Então aí, galerinha, quem gostou, dá um like no vídeo, essa ajuda a aumentar a atividade e o alcance do canal, tá bom? Ativa também o bendito sininho ao se inscrever no canal, se inscreva aí no canal para poder falar mais de política. Comente aí também o que você achou. Obrigado por ter assistido o vídeo. Paz a todos.